Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje a gente vai para mais um vídeo novo, mais um vídeo de caráter extraordinário aqui no Rick Videoaulas e o tema de hoje é socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo, portanto as doutrinas sociais do século XIX, que é um tema que é muito útil e muito interessante para a gente entender várias outras coisas, vários outros processos que aconteceram na Europa e em outros lugares do mundo, incluindo no Brasil, do século XIX para cá principalmente. Eu peço para que você, por favor, se inscreva no canal, botãozinho vermelho inscrever-se, clicou, ficou branco escrito inscrito, quer dizer que você está inscrito. Agora a gente tá com essa sequência assim, né, no meio da semana, na quarta, muito provavelmente, sai sempre um vídeo de cortes, né, de um vídeo antigo. Então a gente agora tá na primeira fase da Revolução Francesa, vamos avançando pelos vídeos que estão aí no canal, né, vídeos maiores destrinchando para vídeos menores. E no final de semana, normalmente no sábado, como tá acontecendo hoje, sai um vídeo novo, com um tema novo, que vai principalmente variar entre conteúdo do segundo ano do ensino médio e do terceiro ano do ensino médio, que é onde eu tô agora. Esse aqui, por exemplo, é do segundo ano, tá bom? Então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia das doutrinas sociais do século XIX. Bom, vamos começar com o socialismo utópico, que surgiu no contexto de industrialização na França e com a exploração da classe operária, portanto lá o proletariado, né, que a gente já conhece. E o socialismo utópico, lembremos, ele não surgiu como utópico. Quem os classificou como utópico foi Karl Marx e também o Engels, mais pra frente, que a gente vai ver mesmo no vídeo de hoje. E a gente vai entender também por que ele foi considerado utópico. Bom, tinha três caras, basicamente, que defendiam, que sustentavam o socialismo utópico, que eram o Henri de Saint-Simon, o Charles Fourier e o Robert Owen, dois franceses e um britânico, que se eu não me engano era escocês, o Robert Owen. A sociedade ideal para os socialistas utópicos era uma sociedade baseada na harmonia de classes e não no conflito entre elas. Harmonia de classes, ou seja, as classes continuariam existindo, continuaria tendo burguesia, continuaria tendo proletariado, continuaria tendo rico, continuaria tendo pobre, e, portanto, continuaria havendo desigualdade. O socialismo utópico não previa o fim do capitalismo, e nem de suas consequências, e nem da sociedade de classes. Então a sociedade de classes não desapareceria, o proletariado não seria protagonista e o capitalismo não seria contrariado. E é por isso que o Marx depois vai considerar isso aí utópico. Bom, vamos ver cada um deles individualmente. Henri de Saint-Simon. O francês Henri de Saint-Simon, ele propunha um acordo entre as classes sociais. Mais uma vez, as classes sociais se mantêm. Então a burguesia voluntariamente dividiria seus bens com o restante da sociedade e empresas capitalistas poderiam existir. Então, mais uma vez, o capitalismo continua existindo, o capitalismo persiste, desde que assumissem responsabilidades em relação à classe trabalhadora, à classe operária. Então, ele acreditava numa sociedade de voluntariado, porém continuaria tendo mais rico e mais pobre, só que espontaneamente, por livre e espontânea vontade, a burguesia dividiria seus bens com a classe trabalhadora. Bom, aí nós temos Charles Fourier, outro francês. Esse aí, ele ia um pouco mais além dessa ideia de voluntariado, divisão, ajuda, e ele propunha a criação de falancérios, que seria associação e coletivismo, como se fosse... Era um lugar que ia ter associação de pessoas que viveriam num ambiente coletivo. Seriam, então, comunidades agrícolas sem produção excedente, porque lembremos, o capitalismo se baseou lá nos seus primórdios, ainda quando ainda nem existia o conceito de capitalismo, por exemplo, na Baixa Idade Média, quando houve um êxodo rural, quando o comércio passou a ser mais valorizado, o capitalismo foi surgindo com a produção excedente, que passou a ser comercializada. Então, a ideia do Fourier é que não houvesse essa produção excedente, se produzisse o suficiente para a sobrevivência de cada um. E nesses falancérios, nessas comunidades agrícolas, cada um trabalharia de acordo com as suas aptidões. Então, você é bom para tratar de doenças, você vai ser o médico, o curandeiro, não sei como é que seria naquela época, né?
você é bom com cozinha, você vai cozinhar. Você planta bem, você vai plantar. Cada um trabalharia de acordo com o que é melhor e com quem gostaria mais, porque ele era muito contra, o Furrigo não era contra a ideia de jornadas longas de trabalho, que realmente era uma exploração enorme naquela época. Nas fábricas não tinha o menor conceito de direitos trabalhistas, humanidade, não tinha essas coisas, tá bom? E ele era contra isso e por isso ele propunha essa sociedade que seria mais harmônica, você trabalharia o suficiente, não precisa produzir mais para vender não, aqui a gente vai trabalhar todo mundo junto, cada um faz o seu melhor. Mas isso aí não foi pra frente. Começou a existir no comecinho, até deu certo, depois não mais. E o terceiro desses socialistas utópicos é o Robert Owen. E a proposta dele ia um pouco na linha do Fourier, era a ideia de redução da jornada de trabalho e outra coisa, a educação. O Robert Owen, ele na Escócia, se não me engano ele é escocês, eu sei que ele é britânico, ele criou um modelo de produção que administrava com 10 horas de trabalho. Você pensa hoje em dia que a média é de 8 horas, você pensa, gente, mas ele vai acabar com a exploração, ele vai botar 10 horas? Pois é, você vê como as pessoas trabalhavam naquela época, devia ser 16, 18, era muito tempo. Era uma coisa realmente desumana, muitas vezes as condições, e por isso que 10 horas seria algo já muito inovador. E ele propunha também uma instrução aos trabalhadores. E com esse modelo, né, de instrução aos trabalhadores e com 10 horas de trabalho, ele criou um empreendimento nos Estados Unidos que tinha essas coisas como forma de funcionamento, né? E após a falência desses empreendimentos, ele dedicou-se à criação de trade unions, que eram associações de trabalhadores, que aí já era quase que sindicatos, assim, né? Mas dentro do capitalismo, né? Mais uma vez, os socialistas utópicos, eles não queriam extinção do capitalismo, eles não queriam o fim do pobre e do rico, eles queriam simplesmente amenizar um pouco a exploração. E por que ele faliu, né? Porque essas coisas faliram, esses empreendimentos nos Estados Unidos. Porque a burguesia virou e falou, olha, desculpa, não é porque ele vai fazer que eu vou fazer também. Isso aí cai um pouco naquela coisa da utopia, cai um pouco naquela coisa do Saint-Simon também, de voluntariado, a troco do que a burguesia virar e falar, vou dividir meus bens. Isso não acontece, não aconteceria, tem que pensar, não podemos ser anacrônicos, como é que isso era naquela época? Hoje já não seria, imagina naquela época então. Bom, e como é que estava o Marx em relação a tudo isso? Porque foi ele que chamou de utópicos, né? E por que ele chamou de utópicos? Por quê? O Marx, ele fez uma crítica, ele discordava dessas ideias do socialismo e, portanto, ele criticava Fourier, Saint-Simon, Owen. Porque, vamos lembrar, a sociedade ideal para os socialistas utópicos se baseava no fim da exploração do dominante sobre o dominado, se baseava na harmonia de classes e não no conflito entre elas, mas não acabava com a sociedade de classes, não colocava o proletariado como protagonista. Estou surpreso que eu estou acertando a palavra proletariado toda hora, e também não acabava com o capitalismo. O Marx entendia que isso era utópico, porque para ele essas coisas não iam acontecer. Não ia ter essa livre, espontânea ajuda da burguesia, não ia ter essas comunidades agrícolas, não iam funcionar. Para ele, o que precisava era uma revolução. Não adiantava você querer amenizar um pouquinho os problemas, você tinha que mudar, você tinha que fazer uma coisa radical, você tinha que realmente alterar o processo. E ele e o Engels vieram com o quê? Com esta ideia aqui. Socialismo científico. Primeiro vamos ver o que o Marx e o Engels pensavam do capitalismo. São esses dois barbudos aí, né? Dois alemães. E Marx e Engels acreditavam que a história das sociedades, de todas as sociedades, seria baseada na luta de classes. E o que seria a luta de classes, basicamente? Dominantes versus dominados. Alguém que é mais rico ou mais poderoso e alguém que é menos rico ou menos poderoso. E seria então uma relação contraditória, porque o capitalismo exigiria uma opressão. E agora a gente vai ver por que seria contraditória na visão de Marx e de Engels. Eu não vou me aprofundar tanto assim no que eram todas as ideias deles, porque aqui é uma aula de história e não de sociologia, tá? Eu posso trazer as ideias de Marx e de Engels, principalmente de Marx, num vídeo mais sobre sociologia mais pra frente, se vocês quiserem. Aliás, bota aí nos comentários pra mim, tá bom? Para eles, os dominados, eles produziam o que permitia a sobrevivência dos dominantes. Mas para isso, eles vendiam a força de trabalho deles. Eles vendiam a força de trabalho em troca da própria sobrevivência, que seria proporcionada pelos dominantes, que recebiam o que eles produziam, que é o que garantia a sobrevivência dos dominantes. E por que isso seria, então, contraditório? Porque, para Marx e Engels, o melhor ponto do capitalismo, que era a superprodução de riquezas, era o pior ponto do capitalismo. Porque a superprodução de riquezas causaria uma superprodução de miséria. E quanto mais rico um fica, mais ele vai continuar explorando o outro.
né? Quanto mais rico o dominante fica, mais ele vai explorar o dominado. O papel da burguesia seria, então, ser detentora dos meios de produção, enquanto o papel do proletariado era ser a força de produção e vender esta força de produção em troca de sua própria sobrevivência. Isso é o que ele tinha na sociedade. E discordando de todas as ideias capitalistas, Marx e Engels, em 1848, em 1848, eles fundam o Partido Comunista, né, e fazem um manifesto do Partido Comunista, que era o quê? Era um chamado de Marx e de Engels para a revolução. Mais uma vez a gente vê que não era simplesmente amenizar uma coisinha dentro do capitalismo. Vamos mudar, vamos ser radicais, vamos fazer uma revolução. Eles queriam mudar o negócio por completo. E por isso que fizeram esse manifesto em 1848. E qual que era a proposta deles? O que estava nesse manifesto? A proposta de Marx e de Engels era acabar com o capitalismo e, consequentemente, com tudo que ele envolvia, que era o quê? A sociedade de classes, a desigualdade social e a propriedade privada. E eles acreditavam que seria possível acabar com isso. Mas não com falancérios, não com empreendimentos como os de Owen, não com voluntariado proposto por Saint-Simon. Eles acreditavam que isso seria possível com uma revolução do proletariado. Então seria criada a ditadura do proletariado. O Estado seria então liderado pelo proletariado e não pelos burgueses. E o proletariado tomaria e socializaria os meios de produção que pertenciam à burguesia, pertenciam aos dominantes. Isso aí, essa ditadura do proletariado, seria o socialismo. O socialismo já surge com a ideia de ditadura. Mas isso aí seria só o primeiro estágio dos socialistas científicos, né? Que seriam o Marx, o Engels e todo mundo que seguiu a doutrina deles e que segue até hoje. Seria só o primeiro estágio, porque o segundo estágio, aí sim, acabaria de vez com a ideia capitalista. Seria o comunismo. O comunismo vem depois do socialismo, não são sinônimos, gente. O comunismo é uma sociedade sem capitalismo, seria uma sociedade sem capitalismo, sem classes sociais, sem propriedade privada e com a dissolução do Estado. Então, o primeiro estágio seria o Estado forte, o segundo estágio nem tem Estado. Era um projeto internacionalista do Marx e do Engels. Então não é a Alemanha que vai adotar, não é a França que vai adotar, é o mundo inteiro, a Europa inteira que eles queriam que adotasse esse sistema, que seria o socialismo, para depois chegar no comunismo. Então, assim, eles tinham uma consciência, ao contrário dos socialistas utópicos, eles tinham uma certa consciência de que as pessoas não iam mudar assim, de que o mundo não ia mudar assim por livre e espontânea vontade das pessoas. Eles acreditavam que tinha que ter uma ditadura antes. Tá explícito, é uma ditadura do proletariado, até que se tome consciência e as coisas vão se organizando da maneira como eles propunham, para que se chegue ao comunismo, que aí sim extingue o Estado, extingue capitalismo e se chega ao que eles propunham, que era o comunismo. Vamos lá então para a última dessas três doutrinas sociais do século XIX, que era o anarquismo. Vamos primeiro ver a etimologia de anarquismo. An, né, significa não, enquanto o arquismo significa governo. Então já vemos que o anarquismo significa não governo. Então era um Estado sem governo, portanto nem era um Estado, né? A sociedade não teria Estado, não teria governo e não tinha nada de passar por socialismo, ditadura, não, vamos direto extinguir governo, extinguir Estado, né? E a doutrina sociopolítica do anarquismo tinha como objetivo acabar com as formas de dominação exercidas pelo Estado. Isso basearia em três princípios básicos, que seriam fraternidade, igualdade civil e auxílio mútuo, com o fim da propriedade privada e do Estado burguês. Aí retoma alguns ideais dos socialistas utópicos de auxílio entre as pessoas, né? A produção e consumo. Como é que seria a produção e consumo se não vai ter capitalismo? Seriam associações voluntárias, reunidas por, aí a palavra voluntárias, né? Reunidas por meio de acordos livres, sem obediência à autoridade. Porque para eles, esses acordos, eles conseguiriam satisfazer todas as necessidades e aspirações dos seres humanos, porque os seres humanos, não ficariam limitados, não teriam medo do Estado, não teriam medo de punições, de serem presos e não teriam a sua iniciativa diminuída. Eles acreditavam que o ser humano seria um ser autônomo e seria, portanto, capaz de governar a si mesmo. Hobbes ia chorar lendo isso aí, mas são diferentes visões, né? De que o ser humano ele consegue governar a si mesmo. Então não teria nem que passar pelo socialismo antes de chegar no comunismo. Não estou dizendo que comunismo é igual ao anarquismo, tá? Que o estágio final do comunismo seria igual ao anarquismo. Mas a ideia é um pouco próxima, se você vir. E o anarquismo, ele vai direto para isso.
E quem que era a favor do anarquismo? Meu tio tataravô também era a favor do anarquismo. Eu não sou anarquista, tá, gente? Não sou anarquista, não sou socialista utópico, não sou socialista científico, não sou nada, tá? Eu tô só expondo conhecimentos que eu aprendi na escola aqui pra vocês. Mas eu tenho um histórico de anarquismo na minha família. O meu tio tataravô veio da Europa e ele era anarquista. E dizem que ele fundou uma colônia anarquista no interior de São Paulo. Isso aí eu tenho que estudar um pouquinho mais pra saber se realmente aconteceu. Mas quem defendia de fato lá na Europa o anarquismo? Pierre-Joseph Proudhon, um francês, né? E o Mikhail Bakunin, que era russo. E eles defendiam ações violentas para derrubar o Estado e implantar políticas de autogestão. Deveria começar pelo campo, e eles defendiam essas ações violentas. Por isso que você pensa, existe partido anarquista? Gente, anarquismo significa não governo. Você vê que existe partido comunista, não sei o quê, partido socialista, não sei o que lá, existe. Mas não existe partido anarquista, porque o anarquismo é não ter Estado, é não ter governo. Então não tem por que você ter um partido dentro de um sistema que você não quer que exista, né? Por isso que as ações violentas para derrubar. E aí que acho que entra uma parte, minha opinião aqui, tá? Entra uma parte um pouco contraditória do anarquismo, porque se eles defendem que o ser humano é capaz de se autogovernar, eles não teriam que extinguir as formas de governo com violência, né? Se o ser humano é tão maduro, intelectual, poderia simplesmente convencer todo mundo a mudar, né? Já que é uma visão tão bondosa em relação ao ser humano, né? Mas isso aí é a minha visão, né? E você pode até dizer que o socialismo científico também é utópico, porque até hoje a gente não tem nenhuma notícia de algo que realmente tenha funcionado, mas eram as propostas dos caras naquela época. Bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado. Hoje foi um vídeo mais comprido, né, com bastante conteúdo. A gente viu sobre socialismo utópico, sobre socialismo científico, sobre anarquismo. Mais uma vez eu quero dizer que eu não partilho de nenhuma ideia especificamente, tá? Que a gente está só expondo coisas, mas é bem interessante para ver como que socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo influenciaram vários movimentos do século XIX para cá até os dias de hoje, né? Eu já peço para você, por favor, se gostou, deixa o like. Eu já me parece que esse vídeo aqui deu bastante trabalho para fazer. Se não gostou, pode dar os likes, mas me fala no comentário por que você não gostou do vídeo, para eu poder melhorar para as próximas vezes, tá bom? E para você poder participar de votação para escolher tema de vídeo, para você saber quando é que vai sair vídeo, se vai atrasar vídeo, se vai adiar vídeo, me segue lá no Instagram, @rickvideoaulas, por favor. Muito obrigado, até o próximo vídeo que vai sair na quarta ou na quinta que vem com o corte da segunda fase da Revolução Francesa. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!